Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 8, verso 1 a 4, a Bíblia descreve um dos grandes milagres realizados por Jesus no seu ministério público. Se alguém do seu lado não tem um exemplar da Bíblia e precisa, divida ao seu, ou então indique um dos exemplares que a igreja disponibiliza atrás de cada banco da igreja. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar nesta hora. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Pedimos agora pela explanação e pela exposição dela. Que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e aplique essas verdades para que haja edificação no meio da igreja e para que haja salvação neste lugar e assim teu nome ser engrandecido. Pedimos a tua bênção nesta hora, suplicamos a ação do teu Espírito e repreendemos toda voz que não confessa Jesus Cristo como Senhor neste lugar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome assento. Esta é uma passagem da Bíblia que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Este é o relato mais sucinto dentre os 3. Mas, se ele é sucinto, existe nele uma nota que não está presente nos demais. Mateus é o único que vai informar o momento, o tempo em que Jesus realizou este milagre. Mateus diz que Jesus estava descendo do monte e ele situa este milagre exatamente quando Jesus havia terminado aquele que é chamado de o Sermão do Monte. Dr. John Charles Ryle disse que nada mais justo do que isso. Depois dele ter realizado e pregado o maior sermão da história, ele também vai manifestar o seu poder realizando um grande milagre extraordinário. Note que dos capítulos 8 a 9 do Evangelho de Mateus, Mateus vai iniciar uma série de 10 grandes milagres realizados por Jesus. E esses 10 milagres realizados por ele foram realizados para evidenciar o seu grande poder. Então, depois de um grande sermão, ele vai iniciar com um grande milagre. E esse milagre está registrado aqui para que nós tenhamos noção de que não há limites para o poder de Jesus Cristo. Dos 35 milagres que estão registrados nos evangelhos e que foram realizados por Jesus no seu ministério, 17 desses milagres envolvem cura. Este é um deles. Ele está aqui. E desses 35 milagres operados por Jesus no seu ministério, 2 deles envolvem leprosos. Esse exatamente é o primeiro deles. Quais são as lições que a gente deve prospectar desse texto bendito da Bíblia? Eu quero olhar com vocês hoje à noite, pelo menos, para 5 grandes lições que esse texto nos informa. Primeiro, precisamos olhar para o drama que estava vivendo esse leproso. A lepra era considerada possivelmente a pior doença que existia no mundo. A lepra era como uma sentença de morte. Quando alguém era diagnosticado com a lepra, era como se ele recebesse um selo que definia o curso da sua existência. E era mais do que uma doença que afligia o corpo. A lepra também tinha um composto, ela era composto de um elemento social, porque fazia com que o enfermo fosse banido da sociedade.
Ele deixava os amigos, ele deixava a família, ele deixava a sinagoga e ele passava a viver num grande ostracismo. E ao longo do tempo, aquela doença ia degenerando o corpo ao ponto de, em algum momento, elementos, partes do corpo daquela pessoa iam se desfazendo. Este homem que está aqui, ele está vivendo um drama dessa proporção. Lucas, que era médico, ao registrar este evento, diz que este homem que se aproximou de Jesus, ele está coberto pela lepra. Ele está sofrendo gravemente com essa enfermidade. Ele está vivendo um drama pessoal e esse é o primeiro elemento que a gente deve observar na passagem. Há alguém aqui sofrendo, e sofrendo gravemente do ponto de vista físico, do ponto de vista social e, por que não dizer, também do ponto de vista espiritual, porque ele era banido da vida religiosa e a sua enfermidade era considerada um castigo da parte de Deus. Quando vocês olham para a Bíblia, vocês vão ver em pelo menos 3 grandes eventos, pessoas sendo feridas por Deus através da lepra. Vocês vão encontrar o caso de Miriam, que era irmã de Moisés, que ao se levantar rebeldemente contra a autoridade dele, diz a Bíblia que ela foi ferida por lepra. A Bíblia vai falar do rei Uzias, que no seu orgulho não atribuiu glória a Deus, e Deus então o feriu com a lepra. São elementos que mostram o castigo de Deus exatamente na vida dessas pessoas. Vocês vão encontrar o caso do servo do profeta Elias, Geazi, que na ânsia de conquistar dinheiro, mentiu e Deus o feriu com lepra. Então, quando se olhava para alguém que estava leproso em Israel, olhava-se para essa pessoa e dizia, ela está sendo ferida pela mão de Deus. Havia um drama que envolvia o corpo, envolvia a alma, envolvia todos os sentidos da vida de uma pessoa. Em segundo lugar, nós precisamos olhar para a ousadia desse leproso. Você sabe que um leproso, além de ser banido da vida em sociedade, ele era obrigado a viver em uma colônia, onde só existiam outros leprosos. E além disso, todas as vezes que uma pessoa sã, que não tinha enfermidade, se aproximava, ele precisava avisar essa pessoa para que ela mantivesse a sua distância. Normalmente os leprosos tinham um sino pendurado no pescoço para anunciar sua presença, e além disso, enquanto ele tinha voz, porque um dos elementos que a lepra consumia era exatamente a sua língua, a sua garganta, até o ponto dele não poder mais falar. Mas enquanto ele podia falar, ele gritava, imundo, imundo, para que as pessoas ficassem longe. Mas diz a Bíblia que este homem que estava banido da vida social e religiosa, esse homem que está proibido de estar entre as pessoas sãs, porque ele trazia uma doença que era considerada contagiosa, além do fato de que ele era considerado pela lei cerimonial uma pessoa impura. Alguém que se aproximava dele, ou ele aproximava-se de alguém, ele tornava esse alguém impuro do ponto de vista da lei cerimonial judaica. Mas o que faz esse homem? Esse homem vem se esgueirando no meio da multidão, e provavelmente Jesus está descendo do monte onde ele havia pregado o sermão, e enquanto Jesus está descendo com a multidão, ele entra no meio da multidão furtivamente para chegar na presença de Jesus. Adolf Paul, quando comenta esse texto, ele retrata a ação desse homem assim. Há uma multidão ao lado de Jesus, e quando este homem, coberto pela lepra, se aproxima, a multidão dispersa no mesmo momento. Fica somente ele e Jesus na visão de Adolf Paul. E então Jesus deixa que ele se aproxime suficientemente para que então possa tocá-lo. É um fato extraordinário. Este homem nos mostra que mesmo quando todas as esperanças da terra findam, quando todas as pessoas colocam um diagnóstico final, nunca devemos esquecer e perder a esperança de que um milagre possa acontecer. Este homem, do ponto de vista da medicina de sua época, estava desenganado. Mas ele ousou crer que se fosse a presença de Jesus,
e lidasse ousadamente com as leis cerimoniais, ele poderia receber da parte de Jesus um grande milagre, o que de fato aconteceu. Há alguém aqui hoje à noite, possivelmente, que precisa também quebrar algum tipo de protocolo, que precisa ser ousado na sua ação ao aproximar-se do Senhor. A Bíblia diz que Deus não está longe de nós. Aliás, a Bíblia diz que Deus está muito perto. E a Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, nós havemos de alcançá-lo. Seja ousado na sua atitude hoje à noite ao aproximar-se dele, porque ele continua realizando milagres como realizou na vida deste homem. E sempre é oportuno lembrar que para Jesus não existe nenhuma causa perdida, embora ele fosse considerado uma causa perdida. O terceiro elemento que a gente precisa olhar nesta passagem, além da ousadia dele, é a humildade com que ele se aproximou. Quando você olha para o relato de Marcos, Marcos diz que ele chegou à presença de Jesus e se ajoelhou diante do Senhor. Lucas, quando registra sobre este homem, diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele põe o seu rosto em terra. Note a humildade com que ele se aproximou de Jesus. Note que ele não chegou blasonando suas virtudes. Note que ele não chegou decretando o seu milagre. Note que ele não chegou exigindo seus direitos, como tantos hoje são ensinados por aí, que dizem, você tem direito, proclame e determine a sua bênção, exija o favor de Deus. Não, ele não faz assim. Ele chega humildemente diante do Senhor, colocando o seu rosto em terra. E a Bíblia diz, em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ele se aproximou humildemente de Jesus e obteve da parte dele um favor todo especial. Quarto lugar, eu quero olhar com vocês a atitude dele. Note que Lucas disse que ele estava coberto pela lepra. Ele está desenganado. Ele não tem mais esperança do ponto de vista humano. Mas diz a Bíblia que ele não apenas se aproxima de Jesus, a Bíblia não diz apenas que ele dobra seus joelhos e põe o rosto em terra. A Bíblia diz que quando ele chega na presença de Jesus, ele o adora. Eu acho isso magnífico, porque algumas vezes, por problemas muito menores, nós alegamos que nós não temos condições de adorar. Quantas pessoas já deixaram de vir à igreja porque, passando um problema, disse, eu não estou em condições de adorar. Eu acredito que nenhum de nós chegou ao ponto em que este homem estava, coberto completamente pela lepra, talvez partes do seu corpo se desfazendo, mas ele entrou na presença de Jesus e encontrou um motivo para adorá-lo. Você sempre terá motivos para adorá-lo, se adorar a Jesus por quem ele é e não simplesmente por aquilo que ele faz. Este homem está cônscio de quem Jesus de fato é. Note que a adoração dele não é vazia. Ele adora Jesus, disse o Evangelho, dizendo Senhor. E a palavra Senhor aqui é uma palavra significativa, porque é a palavra Kyrios no grego. Essa palavra só era usada para se referir ao imperador. Aliás, os imperadores romanos exigiam a adoração de sua própria pessoa, porque se colocavam como Deus. E eles exigiam a adoração do povo enquanto o culto era realizado a ele, declarando Kyrios, Kyrios, Kyrios. Aliás, foi por isso que os judeus foram perseguidos. Foi por isso que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, porque tanto os judeus quanto cristãos se recusavam a declarar que o imperador era o Kyrios, que ele era o Senhor absoluto. Este homem, quando chega à presença de Jesus, declara que Jesus é Kyrios. Ele está dizendo o Senhor é o Senhor absoluto. É absoluto na terra, é absoluto no céu. Ele está adorando, mesmo tendo uma enfermidade incurável no seu corpo. Garanto que você tem muito melhores condições do que ele para vir aqui e adorar o Senhor por aquilo que ele é. E de fato ele é o Senhor absoluto, ele tem toda a autoridade. Quinto lugar, olha comigo para o texto, a confiança deste homem. Ele chegou à presença de Jesus e disse assim, Senhor, se quiseres, nem podes purificar-me. Note que ele não disse se puderes. Ele disse, se quiseres.
Ele sabia que Jesus podia. A única dúvida que ele tinha era se Jesus queria. Porque se o Senhor quiser, Ele pode. Quantas vezes eu vou visitar alguém no hospital e dizem para mim que o caso é um caso complicado. E eu sempre digo, se o Senhor quiser, Ele pode. Eu não sei se Ele quer. Porque às vezes Ele não quer. Nós temos vários elementos e várias histórias na Bíblia em momentos que o Senhor não quis. Mas poder Ele sempre pode. E este homem não tem dúvida acerca do poder de Jesus Cristo. Ele disse, se o Senhor quiser, eu vou ficar purificado. Isso é a confiança absoluta no poder de Jesus Cristo. E sabe o que Jesus disse para ele? Quero, fica limpo da sua lepra. E é interessante que a expressão que está aqui para quero é a palavra eites. E a palavra eites significa uma ordem de despejo. É uma ordem de uma autoridade absoluta determinando que algo ou alguém se retire de um lugar. Veja a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Ele disse, eu quero, fica limpo. E diz a Bíblia que imediatamente o homem ficou restaurado, ficou limpo da sua lepra. Não há obstáculos para o poder do Senhor. Não há impedimentos para aquilo que Ele quer. Se Ele quer, Ele faz. Mas eu preciso chamar sua atenção para um ponto. A absoluta submissão deste homem à vontade de Jesus. Ele disse, se tu quiseres, bem podes purificar-me. Ele está consciente de que Jesus pode, mas ele se submete à vontade de Jesus. Porque se o Senhor não quiser, não significa que ele não vai adorá-lo. Significa apenas que ele se submete à vontade do Senhor. Olha para mim, por favor. Essa é a oração mais difícil que a gente pode fazer. Às vezes você tem um familiar que está desenganado, está dentro de uma UTI, e os médicos dizem assim, nós não temos mais o que fazer. E a oração mais difícil é você dizer assim para o Senhor, Senhor, eu sei que tu podes, mas faça aquilo que tu queres. E sabe o que é interessante? É quando este homem manifestou submissão à vontade de Jesus, é que um milagre na sua vida aconteceu. Precisamos sempre nos submeter à vontade do Senhor. Porque quando Ele quer, Ele faz. Quando não quer, não faz. Mas fazendo ou não, Ele é o Senhor absoluto e Ele merece a nossa adoração. Amém? Sempre vai merecer nossa adoração. Agora, olha para mim. A atitude natural de qualquer judeu, vendo aquele homem se esgueirando no meio da multidão coberto pela lepra, a atitude natural de qualquer judeu seria pegar em pedras e apedrejá-lo até a morte. Aquele homem entrou ousadamente, corajosamente no meio da multidão. Da multidão ele só poderia receber o desprezo e também a agressão. Mas a pergunta é, o que ele podia receber de Jesus Cristo? Qual seria a atitude de Jesus para com ele? Olha para mim, porque a Bíblia vai ensinar algumas coisas que esse texto mostra. Primeira coisa que Jesus vai fazer em favor dele. Diz a Bíblia que Jesus se compadeceu dele. Marcos capítulo 1, versículo 45, diz que Jesus profundamente compadecido. Eu acho isso extraordinário. Jesus não hostilizou esse homem, Jesus não agrediu esse homem, Jesus não se afastou deste homem, Jesus apenas manifestou sua grande compaixão. Se você olha para os 3 relatos que estão presentes nos evangelhos, você vai ver a riqueza de detalhes que você obtém quando lê os 3 relatos, porque em cada um deles existe um detalhe específico que não consta no outro. Mas você também, quando lê os 3 relatos, vai perceber que uma coisa está presente em todos eles. A compaixão de Jesus. E a compaixão de Jesus foi tamanha, que diz a Bíblia que Jesus estendeu a sua mão para ele. Irmãos, Vernon McGee disse que há neste milagre um composto psicológico. Esse homem que estava na presença de Jesus não sabia há muito tempo o que era um abraço, o que era um aperto de mão,
Quando ele dava um passo para frente, as pessoas davam um passo para trás. Mas Jesus não apenas permitiu que ele se aproximasse, como o próprio Jesus se aproximou ainda mais dele para tocá-lo. Isso significa a compaixão do Senhor Jesus Cristo para com aqueles que chegam à sua presença. Segunda coisa importante do texto, e aí me permita insistir neste ponto. Diz a Bíblia que Jesus estendeu a sua mão e o tocou. Interessante que quando você olha para a lei cerimonial dizia que quando alguém tocava em um leproso, ou tocava em um corpo, ela ficava imediatamente impura. Mas nesse caso em particular aconteceu absolutamente o oposto. O puro tocou o impuro e não ficou contaminado. Mas o impuro foi purificado pela mão bendita do Salvador. Ele tocou. E imagine o que ele sentiu no momento do toque das mãos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus está aqui para tocar também. Ele tem mãos que tocam e sabe onde tocar. E Jesus vai tocar a vida desse homem e vai modificar completamente a história de sua vida a partir daí. A terceira coisa importante é que Jesus vai revelar a sua vontade. Ele pergunta, eu sei que o Senhor pode, eu não sei se o Senhor quer. E Jesus disse, a minha vontade é essa, eu quero. E note que quando Jesus quer, não existe nenhum obstáculo pelo meio do caminho. Se Ele quer, Ele cura a enfermidade. Se Ele quer, Ele resolve o problema. Se Ele quer, Ele faz o impossível. Porque não há impedimentos para a vontade dEle. Ele é a autoridade absoluta dentro do universo. Ele fala e as coisas acontecem. O universo veio a existir pela autoridade da sua palavra. Ele disse, haja e ouve, porque não há impedimentos para Ele. Toda a criação veio à existência pelo poder e pela autoridade da sua palavra, e Ele aqui está revelando sua vontade para a vida deste homem, que submisso e humilde se colocou diante dele. A quarta coisa importante é que Jesus vai dar uma ordem. Aliás, uma só não, Ele deu duas ordens para este homem. A primeira ordem que Jesus vai dar para ele é essa: olha, não digas a ninguém, não divulgue o milagre. Mantenha esse milagre em segredo. A segunda ordem que Jesus vai dar a ele é esta: vai e mostra-te ao sacerdote. Você sabe que naqueles dias o sacerdote não era apenas uma autoridade religiosa e espiritual. O sacerdote também era uma autoridade sanitária. Era o sacerdote que dizia se alguém estava com a lepra ou não, depois de examinar a pessoa. Se havia uma mancha, se havia uma pústula na pele, ele dizia, você está leproso e então precisa ser banido do convívio social. Portanto, o sacerdote era que determinava se alguém estava limpo ou impuro. E Jesus manda esse homem com urgência, com pressa, à presença do sacerdote. Uma das possibilidades, e as pessoas perguntam por que da urgência, porque Jesus manda esse homem imediatamente à presença do sacerdote. Entre as possibilidades aventadas são essas. A primeira, para que não houvesse tempo para que o milagre fosse divulgado, porque muitas vezes os sacerdotes tinham má vontade em relação à pessoa de Jesus, e sabendo que fora Jesus que realizara o milagre, o sacerdote poderia negar o fato e manter este homem confinado. Então vá e se apresente a ele. O segundo elemento pelo qual Jesus manda esse homem à presença do sacerdote é porque sendo ele a autoridade sanitária, aquele milagre era um milagre verificável, e ele então verificando o milagre, autenticando que aquele milagre era real, poderia reinseri-lo na vida social. Mas note, este homem, em vez de ir à presença do sacerdote imediatamente, diz o texto lá em Marcos 1, que ele vai sair e vai propalar o que Jesus havia feito na vida dele. E aqui há um dado curioso, porque Jesus mandou ele se calar e ele contou. E ele contou e criou um embaraço para o ministério de Jesus Cristo. Eu costumo dizer aqui nesta igreja que quando Jesus nos dá uma ordem, não cabe a nós interpretar a ordem. Quando o Senhor dar uma ordem, o que a gente tem que fazer? Nós temos que obedecer e cumprir a sua ordem.
Eu posso não saber porque ele está dando a ordem, mas ele sabe porque a deu. Então eu tenho que crer e confiar na sabedoria dele. Diz o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Lucas, e sobretudo Lucas, que agora Jesus, porque este homem havia divulgado o milagre, Jesus já não pode mais entrar abertamente, publicamente nas cidades. O que é irônico é que esse homem agora sem lepra pode ir para todo lugar que ele quer, mas Jesus não pode. Seu ministério está tendo dificuldades. Este homem, por contar o milagre que Jesus mandou não contar, interfere na agenda do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai precisar ficar no ermo. Ele não vai poder entrar mais abertamente, publicamente nos lugares, porque este homem havia divulgado o que Jesus havia feito. Ele cria um problema quando não obedece a uma ordem daquele que é supremo em autoridade. Mas eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui e é meu irmão na fé. Quem é mais passível de repreensão? Esse homem que foi proibido de contar a obra de Jesus e contou, ou nós que somos obrigados a contar e não falamos nada? Porque nós recebemos uma ordem de contar o que Jesus fez e muitas vezes nós ficamos calados. Esse homem recebeu a ordem para ficar calado e saiu contando o que Jesus havia feito. Quem deve receber maior repreensão? Ele ou nós? Deixa essa resposta para você no seu coração. Eu vou terminar. Vou terminar com duas palavras que eu reputo de grande importância para terminar a minha fala hoje à noite. A primeira, a prioridade de Jesus. Você sabe qual era a prioridade do ministério de Jesus? Diz Lucas 5, lá no verso 17, que depois de haver feito este milagre, Jesus se retirou e foi orar. Interessante que diz a Bíblia que as multidões estavam vindo ao seu encontro, exatamente porque este homem havia contado sobre o milagre. Sabe o que todo pregador almeja? A multidão. Que as multidões venham ao seu encontro. Mas as multidões estão vindo ao encontro de Jesus e ele simplesmente se retira para orar. Eu penso que Jesus está ensinando aqui um princípio. Antes da multidão, nós precisamos da presença do Pai. E diz a Bíblia porque Jesus subiu para orar, e essa era a prioridade do seu ministério. Em Lucas 5,17, diz a Bíblia que ele desce e agora começa a curar as pessoas enfermas, porque o poder de Deus estava nele. A prioridade será sempre o Senhor. Nunca haverá poder e virtude na sua vida se você não priorizar a presença de Deus na sua vida. A segunda coisa importante é o poder de Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, no capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, Mateus vai começar uma série de 10 grandes milagres realizados por Jesus. 10 milagres para evidenciar o poder dele. E o primeiro milagre que ele vai citar é exatamente o fato de que Jesus curou e purificou um homem coberto pela lepra. Mateus registrou este milagre para dizer para nós que não há limites no poder de Jesus Cristo. Que possível e impossível para ele é a mesma coisa. Mesmo que a medicina tenha desenganado, mesmo que alguém tenha vacinado o final de uma vida e a esperança de alguém, sempre haverá esperança na presença bendita de Jesus, porque todo o poder no céu e na terra é dado para ele. Vale a pena vir para ele. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é a autoridade absoluta no universo. Se alguém entrou aqui hoje à noite desesperançado, aflito, angustiado, emparedado, sem ver uma saída, sempre haverá uma saída quando buscarmos a presença daquele que tudo pode. E é aquele que tudo pode, eu quero dar essa boa notícia a vocês, aquele que tudo pode está aqui e ele vai agir. E ele está agindo. Curve a sua fronte agora. Onde você estiver, lá na galeria ou aqui embaixo. Se você não é crente em Jesus Cristo, está aqui. Eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Venha à presença de Jesus. Quebre o protocolo. Não se importe com a multidão. Ande no meio dela, se esgueire no meio dela e venha à presença de Jesus.
Porque quando a gente vem a Jesus, a gente alcança uma audiência com Ele e um favor especial da parte dEle. Se você está afastado de uma igreja, já congregou numa igreja, não está mais caminhando no Evangelho, hoje é o dia de você voltar à presença de Jesus. Aquele que purifica, aquele que transforma, aquele que dá vida e aquele que devolve esperança. Ele reconstruiu a vida desse homem. Quando Jesus curou e purificou esse homem, Jesus devolveu esse homem para a sociedade, devolveu ele para a sua família, reintegrou, restaurou completamente a vida dele. É isso que Jesus veio fazer aqui hoje, colocar de pé aquele que está caído. Enquanto a igreja está orando, você que está aqui e ainda não é crente em Jesus Cristo, diz assim: pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu quero tomar uma atitude ousada como esse homem da Bíblia tomou. Eu quero me aproximar de Jesus nesta hora. Se você está tomando essa decisão de se aproximar de Jesus, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador, eu peço que onde você está, você dê um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Deus te abençoe, filha. Pode abaixar a sua mão. Há uma segunda pessoa aqui neste auditório, dizendo: eu quero receber Jesus hoje à noite como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Levanta bem alta a sua mão e abaixe, eu vou orar por você em seguida. Eu quero mudar por um instante o meu apelo. Eu quero me dirigir a você que está afastado de alguma igreja evangélica, que deixou de trilhar a senda da salvação, mas deseja voltar à presença do Senhor e deseja servi-lo no meio do seu povo. Se há alguém hoje à noite aqui afastado de uma igreja, excluído, mas quer voltar a comungar com os crentes, servindo ao seu Senhor de todo o coração, onde você estiver, eu peço para você levantar a sua mão bem alto e abaixar, em seguida eu vou orar por você. Há alguém? Você está afastado e quer voltar à comunhão da igreja? Levanta, Deus te abençoe, pode abaixar. Há uma outra pessoa entre nós tomando essa preciosa decisão? Levanta bem alta a sua mão e abaixa, eu vou orar por você em seguida. O Senhor está aqui. Nós começamos esse culto dizendo: Ele vai agir e Ele está agindo. Eu não sei como, mas Ele está agindo e Ele está agindo pela ação do seu Santo Espírito. Louvado seja Deus. Vamos orar por essas vidas. Júlia veio quarta-feira ao culto. Deus abençoou muito o culto de quarta-feira. E já no culto de quarta-feira ela foi bem tocada pelo Senhor. E louvo a Deus também pela vida da Neuza, que começou a caminhar conosco. E até poucos dias atrás falou: pastor, eu era de outra religião, não tem importância, continua vindo. Deus vai falando no coração e preparando. E hoje, noite de carnaval, quando a igreja nunca está de portas abertas, viu? Porque a igreja não pode fechar? Ah, é carnaval, vamos ficar em casa. Nada de ficar em casa, nós não assistimos desfile. Nós adoramos o Senhor, abrimos a casa dele e esperamos que ele faça o milagre. Levanta bem alta a sua mão sobre essas vidas, vamos orar por elas nesta hora. Bendito Deus e nosso eterno Pai. Ó Senhor amado, nós te apresentamos essas duas vidas tão preciosas. Te agradeço pela vida da Júlia, Senhor. O Senhor pôs no coração dela o desejo de vir na quarta. O Senhor operou ali e trouxe de volta. Obrigado, Deus, pela vida da Neuza, que tem vindo à tua casa, tem ouvido tua palavra. Deus, abençoa essas vidas. Confirma a decisão desta hora. Deus, escreve esses nomes no livro da vida do Cordeiro. E que hoje haja um milagre completo, verificável nessas vidas. Ó Deus, tira toda impureza. Deus, tira toda mácula. Tira todas as marcas que o pecado gerou. E faz uma obra completa para a glória de Jesus Cristo, porque é para Jesus o Senhor que nós damos a glória. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Obrigado por agir no nosso meio. Nós te oramos, agradecidos e suplicamos que o Senhor acompanhe essas vidas para os seus lares e que o milagre também ali aconteça. E leva-nos em paz, guardados pela tua boa mão. Traga-nos aqui, Senhor, de volta para te cultuar, porque nós reconhecemos quem tu és, quando tu fazes e quando também não faz, porque o Senhor é soberano também em sua vontade. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo no nome de Jesus. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja, ó Deus, com esta igreja, seja com a vida da Neuza, com a vida da Júlia e com todo Israel espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.